Bom dia! Sejam todos bem-vindos, os novos estudantes e os que já estudam conosco há um tempo, a nossa escola dominical online. Convido a todos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, o capítulo 11, e meditaremos do versículo 1 até o versículo 46. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 até o 46. O tema da nossa meditação é confiança em Deus nas tempestades da vida. Confiança em Deus nas tempestades da vida. Bíblia aberta. Vamos ler hoje apenas, nesse momento, o versículo 5º. Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 5º. A palavra de Deus nos diz: Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Jesus amava Marta, a irmã dela, que era Maria, e Lázaro. Bíblia lida, vamos solicitar ao Senhor a direção no estudo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós o adoramos e o bendizemos, porque o Senhor nos dá a satisfação, a alegria de abrirmos a Tua palavra nesse momento para estudá-la. Vem falar conosco, vem nos alimentar e usar a minha pessoa para a Tua glória. Agradecemos por esta hora e nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós leremos durante o estudo, já lemos o versículo 5º, ele nos situa em Betânia. Era uma cidade perto de Jerusalém. E ali havia uma família muito querida, amada por Jesus. E quando Jesus passava por Betânia, ele tinha a satisfação de hospedar-se na casa de Marta, Maria e Lázaro. Muitas vezes os evangelhos registram a sua alegria de estar em companhia desses servos do Senhor Jesus. Era uma família, assim, muito querida, muito amada, né? E tinha algo também especial, porque eram também amigos. E quando a gente lê nesse versículo 5º, né? Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Nós percebemos a íntima relação que eles tinham com o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Mas começamos a perceber que era uma família serva do Senhor, dedicada, mas não era uma família brindada. Eles não estavam livres das tempestades da vida. Por mais que tenhamos intimidade com o Senhor, temos contato com Ele, o próprio Jesus Cristo nos diz: no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos tempestades. Nós estamos a enfrentar uma tempestade desde o ano passado, desde março de 2020, estamos aí com a tempestade, não só em nível de Brasil, mas em nível mundial. E cada um de nós, por mais que servimos a Deus, nos dedicamos a Deus, não estamos imunes das tempestades da vida. E é interessante que elas são inesperadas. Elas vêm em momentos que não aguardamos. De repente elas surgem. É o que aconteceu com essa família. Observemos bem que, em primeiro lugar, amamos a Jesus, mas enfrentamos tempestades na vida. A família amava Jesus, era dedicada a Jesus, mas não ficou imune à tempestade da vida. Percebemos muito bem isso quando lemos agora no versículo 1º do Evangelho de João, o capítulo 11. Veja bem o texto. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, amigo que amava Jesus, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Veja o grau de intimidade que eles tinham com o Senhor Jesus. O mesmo acontece conosco.
Nós temos intimidade com o Senhor, nós estamos lendo a palavra de Deus, Ele está falando conosco, temos orado diariamente, aprendemos isso na última lição, a importância de orar sem cessar, mas nós não estamos livres das tempestades da vida. Aquela família hospedava Jesus na sua casa, tinha contato direto com ele ali, face a face, mas de repente a enfermidade veio para Lázaro, um dos irmãos, um deles. E por quê? Porque elas são inesperadas, de repente aparecem, surgem, e nós temos que estar confiando em Deus nesse momento que vem a tempestade. Nós aprendemos muito durante esse período aí de mais de um ano a confiar em Deus na hora da tempestade e jamais perguntar por que está acontecendo isso comigo? Mas Deus tem um plano, um propósito. E observemos que a própria Maria havia lavado os pés de Jesus, enxugado com seus cabelos. Então veja o grau de intimidade. Então não é porque nós temos intimidade com Deus, nós estamos lendo a Bíblia, estamos orando, que nós não vamos passar por dificuldades. Existem muitas pregações aí colocando que venha Jesus, que a sua vida vai ser uma vida sem problemas, sem dificuldades. Você vai ter uma vida financeira maravilhosa. Isso não é o que o Evangelho nos mostra. E aí nós estamos percebendo na vida dessa família. Eles tinham uma intimidade com Deus face a face, mas não estavam imunes de passar pelas tempestades da vida. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos que a vida precisa estar firme com Deus, das tempestades da vida, por quê? Jesus nos ama. Não é porque nós passamos por problemas, dificuldades, situações difíceis, complexas, estamos enfrentando a pandemia, que Jesus não nos ama, Ele nos ama. E mesmo assim nós podemos passar por tempestades da vida. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E quando nós começamos a ler agora, no versículo 3, olha bem, mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus. E esse é o lado maravilhoso ao passar pelas tempestades da vida. Nós podemos colocar diante de Deus a nossa carência, a nossa necessidade. Nós temos alguém que nos ouve, alguém que está atento àquele momento, e esse momento que estamos a passar. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Está enfermo, né? O Senhor ama Lázaro, ele está enfermo. Elas mandaram avisá-lo, não é? E o próprio texto, lá no versículo 5, diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Tanto no 3 quanto no 5. Nós vemos aí o destaque, né? Ele amava. E por nos amar, Deus permite passarmos por dificuldades, passarmos por situações não agradáveis, porque Ele quer nos fazer depender dEle. E podemos perceber bem isso, né? Elas avisaram Jesus. Quando nós estamos passando por essas situações, nós acordamos em oração, almoçamos em oração, dormimos em oração. A nossa intimidade com Deus aumenta cada vez mais. A atitude delas foi precisa, né? Elas foram lá e avisaram, aquele que tu amas, Lázaro, está doente. Elas colocaram diante de Jesus. A mesma coisa em relação a nós. É importante colocarmos diante do Senhor os nossos problemas, as dificuldades, as nossas aflições, as nossas ansiedades, os nossos temores. É exemplo delas. Jesus nos ama, mas mesmo assim nós não vamos ficar imóveis. Neste mundo nós temos lutas, dificuldades, aflições, não é a nossa verdadeira vida, nós estamos de passagem por aqui. Um dia estaremos para sempre com Jesus, livre de tudo isso, de todas as tempestades, livre das pandemias da vida. Mas por enquanto nós temos que confiar em Deus. É o que elas fizeram, elas confiaram em Jesus e o avisaram. O mesmo acontece conosco. Em oração nós colocamos diante do Senhor a nossa aflição, a nossa necessidade.
E assim elas o fizeram. Agora veja bem, continuaram cuidando de Lázaro, né? Tratando dele, né? Com todos os recursos que eles tinham ali para o seu atendimento. Mas não deixaram de pedir a Jesus o auxílio, clamar pela sua necessidade. Observemos que, em terceiro lugar, e no texto nós aprendemos, vida com Deus, né, nas tempestades da vida. A glória de Deus é mais importante do que a nossa tempestade. A partir do instante que Jesus é nosso Senhor e Salvador, é o dono da nossa vida, nós entregamos para que Ele use a nossa vida para a sua glória. E tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um plano todo especial. Porque o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está atento a nós. E nos alegramos muito porque somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta e o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está atento a todos, individualmente. Ele conhece a carência, a necessidade de cada pessoa que está no globo conosco. Agora veja bem, no versículo 4, nós vamos aprendendo essa verdade. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. É tão especial esse momento, porque antes de fazermos as nossas colocações diante de Deus, colocarmos as nossas súplicas diante dele, ele já sabe da nossa necessidade. É tão bom saber que Jesus sabe que vamos passar, está conosco quando estamos passando e nos dará a solução. O Senhor, todos os momentos, soluciona os nossos problemas. E aí, no caso específico, ele disse a quem foi informá-lo: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tudo que está acontecendo na nossa vida tem um plano, né? O nosso Deus não é pego de surpresa, ele sabe de tudo. O nosso Deus é o Deus da providência. E como Deus da providência, ele nos conduz nos caminhos e nos caminhos difíceis para o nosso crescimento espiritual. E aí nós aprendemos que ele sabe da nossa necessidade e ele está conosco nesse momento para nos auxiliar. E ainda, né, ele colocou aos seus discípulos, né, essa enfermidade para a glória de Deus. Ele ainda não veio atender a necessidade de Marta e Maria, o clamor de Marta e Maria no meio daquela tempestade. Percebemos que, quarto lugar, as demoras do Senhor têm seus propósitos. É tão bom saber que o Senhor tem a hora certa para atender o nosso clamor. Ele não atrasa e não adianta. É naquele momento exato. Observemos aí no texto, não é? Agora no versículo 6. Você está lendo aí a sua Bíblia e veja. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, olha bem, ficou ainda 2 dias. Não veio de imediato. Ficou 2 dias no lugar onde se achava. Ele viria sim, ele agiria sim, na hora certa, mas não era aquele o momento. Mas nós não devemos deixar de estar clamando a Deus. Nós temos orado desde março do ano passado até hoje, diariamente. Nós temos orado pela manhã, pela tarde, pela noite, em todo o tempo. Nós estamos em oração, né? Pedindo a Deus que essa tempestade da pandemia passe, seja dissipada. Nós estamos clamando pelas pessoas. Nós desenvolvemos uma vida de oração intensa. Não é? O Senhor está usando esse momento, né, antes de atender o nosso pedido, para que a gente possa crescer espiritualmente. Ele pode, como ouvimos pregadores colocando, dar aquela musculatura na nossa alma, não é? Nos fortalecer, crescer a nossa fé, aprender a descansar em Deus. As demoras de Deus são para isso. E
ainda estava lá continuando a sua missão, porque teria a hora adequada para que a oração, o clamor de Marta e Maria fossem atendidos. A mesma coisa acontece conosco. No momento que menos esperamos, o Senhor está atendendo, porque Ele sabe do que precisamos, mesmo antes que façamos a solicitação ao Senhor. Mas veja bem, quinto ponto importante. As demoras do Senhor, às vezes, são silenciosas. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está a agir. Ele sabe, mas Ele está em silêncio ali para, na hora certa, atender. Nós temos o livro de Jó. Jó sentiu o silêncio de Deus quando começamos a ler a partir do capítulo 3, todo aquele período em que os seus amigos diziam que Jó tinha pecado contra Deus e aqueles confrontos ali, até que na hora certa, no momento certo, Deus falou com Jó, mostrou a Jó o seu poder. E o mesmo aconteceu aqui. Vejamos bem lá no versículo 17 agora, não é? Chegando, pois, Jesus, ele veio, ele atende, o Senhor atende os nossos pedidos. Encontrou-o já com 4 dias de sepultura. Olha bem, 4 dias de sepultura. Já tinha morrido. Segundo os autores estudiosos, os judeus naquela época acreditavam que até 3 dias era possível, pela ação divina, usar um profeta, usar um servo de Deus para ressuscitar. Nós temos exemplos na Bíblia, no Velho Testamento, quando Elias ressuscitou, quando Eliseu ressuscitou. Então eles acreditavam. E os estudiosos nos orientam dizendo que Jesus esperou o 4º dia, porque ninguém acreditaria que no 4º dia Deus operaria esse milagre. Então ele esperou a hora, o 4º dia, e de sepultura. Observemos que, no versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus. Olha que interessante, né? Ela já fez uma colocaçãozinha dela ali. Se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo logo, se o Senhor tivesse atuado logo, ele não teria morrido. Nós somos assim também, nós questionamos. Nós temos que aprender a descansar em Deus. E o texto aí mostra para nós. Era a hora certa, 4 dias depois, para que fosse feita a ação do Senhor Jesus, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória. E ele ali estava com elas, consolando. Mesmo nas horas das tempestades que nós estamos passando da vida, o Senhor está nos consolando. Nós sentimos uma paz, uma alegria, um conforto tremendo, mesmo que o mundo esteja desabando. Mas aquela paz, aquela alegria que Jesus Cristo proporciona ao nosso coração, supera as circunstâncias, supera as tempestades da vida. Vejamos bem, em 6º lugar, as tempestades da vida não provam a incapacidade divina, de maneira nenhuma. E nós lemos na Bíblia, observamos, onde está Deus? Né? Deus me responde, Deus não me atende. A gente ouve muito os salmistas falando isso. Onde está Deus? Deus não me atende, não me responde. Veja bem, Deus responde, Ele atua. Ele atua em um tempo certo, um tempo adequado, e tudo é feito para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para que seja feita a nossa vontade. A partir do momento que Jesus Cristo é o dono da minha vida, o Senhor da minha vida, o meu ego não me dirige mais. É Ele que me conduz. Eu tenho a mente de Cristo. E a partir de agora, realmente, Ele vai atuar, né? E eu confio plenamente que Ele opera, tem operado e vai operar. Agora veja bem, no texto, lá no versículo 14, nós encontramos, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, não é? E por vossa causa folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele, não é? Jesus sabia que ele tinha morrido. Ele sabe de tudo que acontece na nossa vida. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele está atento a tudo.
O Senhor Deus conhece tudo. Essa manhã eu li no livro de Salmos que Ele conhece todas as suas estrelas. E a Bíblia coloca que as estrelas que há no céu, elas superam os grãos de areia que há nos desertos e no mar. Ele conhece todas, ele chama todas pelo seu nome. Ele tem um poder tremendo. É maravilhoso isso, né? Quando estamos passando pelas tempestades, nós confiamos e descansamos num Deus todo-poderoso. É o Deus onisciente, que sabe de tudo, é o Deus onipotente, que tem o poder sobre todas as coisas, e é o Deus que está presente hoje conosco, através do seu Santo Espírito. E por vossa causa folgo que eu lá não estivesse, diz o texto, para que creais, mas vamos ter com ele. Mas alguns deles disseram, veja bem, sempre há pessoas recriminando. Tivemos a colocação de Marta, agora a colocação ali. Não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer também que esse não morresse? As pessoas estão sempre criticando, as pessoas estão sempre reclamando. Isso não é papel do cristão. O cristão confia, o cristão espera, o cristão descansa, o cristão entrega ao Senhor todos os seus problemas e dificuldades, sabendo que o Senhor vai operar. Veja bem, ele chegou, ele está ali, está na hora para que o clamor de Marta e Maria fosse atendido. Ele está na hora certa para atender o nosso clamor. E veja bem, sétimo ponto importante. O Senhor não é indiferente com as tempestades da vida. Ele não está indiferente à nossa situação, à nossa realidade. E vejamos bem isso agora no versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E nós todos sabemos que Jesus tem as duas naturezas, né? A divina e humana. E ali lá a natureza humana, né? E perturbou-se. E perguntou, onde a puseste? Responderam-lhe, onde o puseste? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. Nesse momento nós temos, Jesus chorou, né? Então disseram os judeus, sempre observando, vede como o amava. Jesus chorou. Então Jesus está conosco nas horas de lágrimas, nas horas de dores, nas horas mais terríveis, naquela tempestade que é incontrolável, né? A tempestade é incontrolável, mas o Senhor tem o controle de tudo. Ele chora conosco, ele está presente e é maravilhoso que Ele mandou o seu Santo Espírito para nos consolar, é o Consolador. E nessas horas nós sentimos aquele consolo, nós sentimos porções dobradas do Espírito Santo no nosso coração, nos dando alegria, paz, né? Sentindo realmente a presença real, viva de Deus nas horas das tempestades. Mas, em oitavo lugar, em meio às tempestades da vida, Deus mostra seu poder. Então, nós vamos sentir a ação divina naquele momento das tempestades da vida. E no texto, lá no versículo 25, nós aprendemos, declarou-lhe Jesus, olha bem aí, eu sou a ressurreição e a vida. Quando nós vemos o Velho Testamento, Deus fala, eu sou, eu sou. E agora nós vemos com Jesus no Novo Testamento, que é o próprio Deus, Filho, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É esse momento aí especial, né? Que Deus mostra o seu poder. Quando nós, durante a pandemia, quantas pessoas nós enterramos, quantos amigos, quantos conhecidos, né? E todos eles perderam a sua vida fisicamente, mas nós sabemos que tem a vida eterna. E todos que morreram em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. E aí, olha, Jesus Cristo falando a nós, ainda que morra, morreram muitas pessoas. E todos que morreram em Cristo vão ressuscitar. E olha aí, respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E todos nós veremos a glória de Deus. Nós vamos rever todos aqueles que morreram em Cristo.
na eternidade. Vamos estar com todos novamente por causa de Jesus ter morrido, ter vindo ao mundo, assumido a forma humana, encarnado, e morrido na cruz do Calvário e ter dado a vida por nós. É tão bom saber que Jesus hoje é nosso advogado junto ao Pai. Ele está à direita de Deus, ele advoga a nossa causa. E nós não estamos órfãos porque ele mandou do seu Espírito. E aí está a prova, né? Não te disse que se creres verás a glória de Deus. E ali naquele momento elas vão poder sentir, e todos que estavam ali ao redor, o poder de Deus, né? Ele está a falar com eles, vocês vão poder sentir agora, vão ver, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim ainda que morra, né? Viverá. E olha, nono ponto importante. O Senhor sempre age quando estamos nas tempestades da vida. É tão importante saber que parece que não vamos aguentar mais naquele momento que crítico, aquele momento complexo, difícil. Temos a ação divina para nos auxiliar. E aí percebemos o texto. Veja bem, disse Jesus, tirai a pedra. Versículo 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz. Olha o poder de Jesus. O poder sobre a morte. Lázaro vem para fora. Ele tem o poder sobre a morte. Nós não tememos a morte, porque Jesus tem o poder sobre ela. E nós não tememos partir, porque no momento que deixamos essa vida, já estamos, Jesus nos recebendo na eternidade com Ele, na vida eterna com Ele. É uma passagem maravilhosa, porque nós passamos com o Senhor Jesus. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos, isso no versículo 44, com faixas e seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Olha que maravilhoso. Aquele momento em que ouviu o poder de Deus, porque Jesus Cristo, né, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estiver em toda a criação do mundo, ele tem o poder sobre todas as leis que regem o mundo, ele interfere, age miraculosamente, porque ele tem o poder sobre tudo, sobre todas as coisas, inclusive o poder sobre a morte. E olha aí, Lázaro sai do túmulo. E depois de 4 dias, veja bem, então aquele momento ali, aquela tempestade que Marta, Maria e Lázaro passaram, era para ser usado para a glória de Deus. Naquele momento ali, Lázaro sai do túmulo depois de 4 dias. Porque com o poder de Jesus ele vence a morte. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, é a palavra de Deus. E ele é aquele que vence a morte. E aí a morte foi vencida, né? Depois de 4 dias. Observemos que, em último lugar, 10º ponto importante, muitos creem em Jesus nas tempestades da vida. Se não tiver a dor, tiver aquele momento, né, difícil, né? O ser humano é muito autoconfiante, né? Eu faço, eu realizo, eu acho. Nós vivemos numa sociedade em que o eu é que manda, domina as pessoas. E eu não posso nada, eu não sou nada sem Jesus Cristo. E olha ali, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Esse é o momento também de falar a todos que estão participando da escola dominical. Você crê em Jesus? Você já recebeu como seu Senhor e Salvador? Você o tem na sua vida? O momento especial é reconhecer seus pecados, pedir perdão a Deus por tudo e o receber como seu Senhor e Salvador. A partir desse instante, ele passa a morar na sua vida e você passa a receber o Espírito Santo em você, atuando, né? E o Espírito Santo te dá essa certeza, essa segurança, essa paz, porque só através de Jesus nós temos a vida eterna, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. É só através dele. E aí nós podemos perceber o poder dele, maravilhoso, vencendo a morte ali, Lázaro ressuscitado. Mas, infelizmente, a mensagem é colocada, não é? Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito, mesmo vendo o milagre, né? Eles não tiveram a fé dada por Deus para acreditar no poder de Deus, né? Não receberam ali o dom da fé. E hoje está sendo ofertado a você nesta manhã.
que você possa refletir, né? E pedir ao Senhor que o capacite, né? E receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Concluindo, nós pudemos ver aí o poder maravilhoso de Jesus, a ressurreição de Lázaro. E vai ser um poder maravilhoso na sua volta. Jesus Cristo irá voltar. E todos nós vamos ressuscitar. E vamos ter um encontro com Ele. E nós que somos servos de Deus, ansiamos, desejamos esse momento de glória. Ter a mesma alegria que Marta e Maria receberam os entes queridos. Lázaro ressuscitado, nós vamos ter a alegria de ver todos os nossos queridos que morreram em Cristo, ressuscitados conosco. Concluindo, confiança em Deus nas tempestades da vida. Primeiro ponto importante. Amamos a Jesus, mas enfrentamos tempestade da vida. Não esqueçamos disso. Jesus nos ama e mesmo assim podemos passar por tempestades da vida. Esse é o verdadeiro evangelho. Não o que está sendo pregado por aí muitas vezes. A glória de Deus é mais importante que a nossa tempestade. Tudo que a gente tem é para a glória de Deus. As demoras do Senhor têm propósitos e as demoras do Senhor às vezes são silenciosas. Também aprendemos, as tempestades da vida não provam a incapacidade divina. Não é? Então nós temos que confiar em Deus nas tempestades da vida. O Senhor não é indiferente com as tempestades da vida. Ele está atento a tudo. Em meio às tempestades da vida, Deus revela o seu poder, a sua personalidade. O Senhor sempre age quando estamos nas tempestades da vida. E muitos creem em Jesus nas tempestades da vida. O meu desejo é que nessas tempestades da vida, na pandemia da vida, muitos possam ter crido em Jesus, recebido como seu Senhor e Salvador, experimentar a bênção da salvação e estarem preparados para a volta de Jesus. E por isso, nesse mundo ainda, nós vamos cantar nesta manhã esse hino, que retrata muito bem a meditação de hoje, a barca da vida. Nós somos um barco, somos uma barca da vida. Eu tenho de andar nesse mundo qual barca vogando no mar, mas sei o segredo profundo de nele jamais naufragar. Cristo é o piloto para me guiar, da vida barca até no céu. A bússola que me dirige é a santa palavra de Deus. Desvios e faltas corrige, mostrando o caminho dos céus. O mar tormentoso da vida, rugindo, me busca perder. Mas sempre por Cristo mantida, minha alma bonança há de ter. Assim eu não temo naufrágio, nem outro perigo do mar. De Deus recebi o caminho, com Cristo nos céus hei de entrar. Eu vou orar nesse instante por aqueles que, nesta manhã, foram tocados pelo Senhor e desejam e estão recebendo Cristo como seu Senhor e Salvador. Senhor Deus, como é bom nós podemos estudar a Tua Palavra e aprender o Teu poder através da ressurreição de Lázaro. Gratos, ó Pai, porque em Cristo nós vamos ressuscitar. Nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E seja, ó Pai, nesse momento, falando ao coração daqueles que o receberam nesta manhã como seu Senhor e Salvador, pediram perdão pelos seus pecados, estão arrependidos e estão nesse momento sendo tocados pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor possa estar atuando nas suas vidas, abençoando-os e que eles possam sentir o Teu poder guiando os seus passos e os preparando para o encontro glorioso com o Senhor e desfrutando da sua paz, da sua alegria. Abençoe todos aqueles que sentiram, entregaram a sua vida a Jesus nesta manhã. Nos abençoe, Senhor, em relação ao nosso país, cuida da nossa nação, guarda, nos proteja, guarda aquelas irmãs que estão a orar também pela Escola Dominical Online e aqueles que pediram as nossas orações. O Senhor conhece cada uma delas, dos pedidos. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. E agora vamos cantar o hino para encerrar a nossa Escola Dominical Online. Eu tenho de andar neste mundo, qual barca vogando no mar,
mas sei o segredo profundo de nele jamais naufragar. Cristo é piloto para me guiar, da vida barca até no céu entrar. A bússola que me dirige, a santa palavra de Deus, desvios e faltas corrige, mostrando o caminho dos céus. Cristo é piloto para me guiar, da vida barca até no céu entrar. O mar tormentoso da vida, rugindo me busca perder, mas sempre por Cristo mantida, minha alma bonança de ter. Cristo é piloto para me guiar, da vida barca até no céu entrar. Assim eu não temo naufrágio, nem outro perigo do mar. De Deus recebi o caminho, com Cristo no céu hei de entrar. Cristo é piloto para me guiar, da vida barca até no céu